Boa noite a todos. Que a paz de Jesus faça morada em nossos corações. Nossa gratidão pelo convite que nos foi ofertado, por poder participar e usufruir também das vibrações que já emanam deste ambiente, da harmonização, da palavra prévia, que sempre nos enche e nos revigora o coração. E vamos também aproveitar do momento e contribuir um pouquinho com essas mensagens que já adornam nossos corações neste momento. São mensagens que nós vamos aproveitar agora como um pano de fundo para o que vamos, nesse momento, transferir para todos os nossos corações enquanto mensagem do Cristo. Emmanuel nos traz um cenário que é muito necessário que tenhamos muito arraigado, preso aos nossos corações e aos nossos entendimentos. Nós vamos agora falar brevemente com eles e perceberemos que logo, logo mais, conseguiremos fechar esse pensamento da importância do que o Emmanuel nos traz. Emmanuel, na obra Vinha de Luz, no capítulo 57, ele traz um conjunto de frases de ordem. Ele nos diz da seguinte forma: a superfície do mundo é a grande escola dos espíritos encarnados. Estamos matriculados nesta grande escola, a Terra. Ele diz que é impossível recolher o ensinamento fugindo à lição. Em qual escola nós conseguimos recolher ensinamentos? Fugindo à lição. E ele complementa dizendo que ninguém sabe sem aprender. Então entendamos todos nós que vivemos, estamos matriculados nessa escola da Terra. Onde, se pensarmos de forma miúde, teremos inúmeros professores, colegas de classe, de sala de aula. Temos professores a iniciar na nossa vida terrena, como nossos pais, nossos parentes mais próximos, nossos irmãos, nosso convívio familiar, os nossos próximos mais próximos, a aprendermos a lição de amar. Ampliemos, iremos à nossa escola, onde teremos nossos professores, nossos amigos, nossos tutores, aqueles que vão nos ensinar a aprimorar o nosso conhecimento intelectual da vida, aprimorar o nosso conhecimento íntimo, ampliemos a sociedade, ao ambiente de trabalho. Enfim, perceberemos que é uma permuta constante estarmos matriculados nessa escola da vida, a Terra. Então se torna também inevitável que procuremos, dentre os professores que tendem a nos ensinar, a nos tutelar nessa jornada da Terra, se não teríamos aquele a quem tivéssemos como referência. E nós vamos encontrar isso. Kardec também faz essa pergunta, que na escola da Terra, onde é, qual seria, quem seria, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Nessa escola da Terra temos um professor magnânimo, guia e modelo da humanidade. E é interessante que, se nós percebermos e formos ler o Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar nas respostas um embasamento, que é um caractere da espiritualidade superior. Ele coloca um preâmbulo, ele termina com uma frase de efeito, ele adorna, ele complementa, ele encorpa. Todas as respostas, elas são extremamente complexas e sucintas, um paradoxo, para se tornar inteligível a nós. Mas essa resposta, eles dizem: Jesus. Não existe um antes, não existe um depois, apenas Jesus. É uma resposta tão sucinta que ela não necessita de complementos. Não há dúvidas, não precisamos nós ter um embasamento prévio, um conhecimento qualquer, uma preparação
por parte dos espíritos luminares para nos dizer quem seria esse nosso professor maior. Apenas Jesus. E temos todos nós essa certeza, porque não houve mais nenhum questionamento, apenas seguimos. Então, já que Jesus é o nosso professor, é o nosso guia, é o nosso modelo a seguirmos na Terra, no ensinamento maior, na caminhada evolutiva, são os nossos degraus, as nossas classes, as nossas séries, que chegaremos a um ápice, que é a busca do nosso Pai maior, Deus, a busca da perfeição, obviamente essa perfeição relativa, adequada a todos nós seguiremos. Então nós vamos aproveitar desse pano de fundo que há pouco falamos, e vamos trazer um dos ensinamentos que este mestre de amor nos trouxe. Nós vamos fazer uma viagem há 2000 anos e pegar uma página da história divina de luz deste Cristo de amor. Certa feita encontrava-se Jesus logo após o feito de trazer à vida social Lázaro, que se encontrava em seu túmulo. Jesus, em suas palavras de amor e de ordem, traz de forma vibracional Lázaro ao convívio. Logo após esse ocorrido, muitos que ali se encontravam se maravilharam com isso. Muitos creram, conta-nos o evangelista João, no capítulo 12 do seu evangelho. Mas, em compensação, muitos também foram trazer a desconfiança e levaram ao sinédrio, aos fariseus, aquilo que havia ocorrido. E, naturalmente, aqueles que eram contrários à missão do Cristo na terra, planejaram que o prenderiam. Dentro deste cenário, o Cristo, ele sai daquele ambiente, daquela cidade, que era Betânia, e vai para uma cidade afastada, chamada Efraim. Lá ele permanece um tempo. Transcorrido um determinado tempo, próximos às festividades do povo hebreu, a Páscoa, onde todos ali se reuniriam e ali caminhavam, hebreus de todos os cantos, o Cristo retorna com o objetivo de ir lá também estar. Uns 6 dias antes da Páscoa, ele retorna a Betânia, encontra-se com os irmãos Lázaro, Marta e Maria. Já neste momento, em Jerusalém, já se encontravam aqueles que haviam escutado, ouvidos e visto, testemunhado as façanhas maravilhosas de Jesus, e o aguardavam e questionavam: será que o Mestre vem? Junto a este tinham aqueles que também queriam que ele viesse, porque iriam preparar a armadilha para prendê-lo. Todos assim sabiam, mas o Cristo não se recusou a este fato. Dia seguinte, o Cristo segue a Jerusalém. E ao chegar aos portões de Jerusalém, defronta Cristo e os seus discípulos, com a turba, com a multidão que ali se encontrava a recebê-lo, a gritar hosanas, a dizer que o rei de Israel ali chegavam, porque criam, tinham ouvido, visto, presenciado as façanhas do amor vibracional do Cristo àqueles mais necessitados. Mas também havia aqueles que se preparavam de alguma forma, sob alguma artimanha, para poder reter ao Cordeiro de Deus. Neste íntere, alguns gregos ali se encontravam porque também foram buscar, no evento que se encontrava, compartilhar das festividades. Chegam a Filipe e dizem que queriam ter com o Mestre. Filipe fala a André, Filipe e André vão ao Cristo, a Jesus. E lhe fala que aqueles gregos queriam lhe falar. Imaginemos agora, na nossa casa mental, como não estava aquele ambiente. A multidão, os gritos em hosanas, a vibração mental daqueles que queriam reter a Jesus. E o Cristo, neste momento, olhando ao seu derredor,
começa a falar àqueles que ali se encontravam ao seu lado e diz: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. A partir deste momento, o Cristo, na sua presciência, já tinha em seu coração o que lhe ocorreria. Já participava daquele momento futuro. Já sentia em si aquilo que ele passaria. Logo após ele dizer isso aos seus discípulos e aqueles que ali se encontravam à sua volta, ele discorre um pouco mais, falando um pouco sobre o grão de trigo que, ao cair na terra, precisaria morrer para produzir frutos. Ele fala que quem ama a sua vida a perde, e quem a odeia guarda para sempre. Ele fala que se alguém me serve, siga-me. Onde eu estiver, lá estará meu servidor. Ele fala: se alguém me servir, o Pai o honrará. E começa a discorrer como se fosse um preâmbulo dos acontecimentos que viriam. Mas retiraremos dessa passagem, obviamente estamos contando de uma forma bem resumida. Ele diz: agora minha alma está perturbada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora. Já pressentindo, e podemos, ao fechar os nossos olhos, imaginar aquele olhar melancólico do Cristo, àqueles que ali se encontravam, que há pouco tinham passado pelas suas mãos amorosas, tinham sentido as suas vibrações, tinham vivenciado, vistos, presenciados os seus feitos em prol dos mais necessitados. E ele melancolicamente pergunta: Pai, salva-me desta hora? E ele mesmo assim responde neste ínter. Diz: mas para isso vim a esta hora. Essa passagem tão singela carrega em si mesmo uma mensagem grandiosa, que por nós pode passar desapercebidos, mas é necessário que nos aprofundemos neste momento. Para isso vinha essa hora. Ao adentrar, ao chegar aos portões de Jerusalém, o Cristo sabia o que lhe transcorreria. A entrada do Messias em Jerusalém era um fato que mudaria a história da humanidade. Só como um parênteses, essa passagem ela é relatada pelos 4 evangelistas. Então temos essa confiabilidade da importância desta mensagem. O Cristo, neste momento, representaria o seu testemunho. A lição de Jesus seria e é, e se transformou, grandiosa a todos nós. De uma expressão gigantesca, e é o que nós vamos poder explorar nesse momento. O Cristo sabia que ia provar naquele momento do abandono daqueles a quem prestou o seu amor. A ingratidão daqueles que há pouco foram beneficiados. Recente. A ironia daquela multidão que há pouco o ovacionava. A zombaria, o apodo, na via pública, por aqueles a quem a mão estendera. E sabia que passaria pelo suplício da cruz. Mas também sabia que ali se encontrava para isto, consoante aos desígnios do Pai. O Cristo, naquele momento, sabia da gravidade de que passaria, mas reconhecia que era o seu testemunho que mudaria o percurso da humanidade. Ele pede proteção ao Pai, eleva seus pensamentos, ora, mas como um filho fiel, prossegue. Afinal de contas, para isso vim a esta hora. Fiquemos então com essa lição, com essa mensagem do Cristo pequena. Para isso vim a esta hora. O Cristo, sabedor de tudo o que passaria, do Calvário que enfrentaria, mesmo diante de todos aqueles que receberam das suas mãos amorosas o amparo. E nós?
façamos uma pequena reflexão, breve. E nós? Diante dos nossos testemunhos, diante dos nossos desafios, façamos um exercício maior, mas logo retornaremos desse exercício. E se soubéssemos previamente de tudo aquilo que passaríamos, da nossa tristeza, da nossa dor, do abandono, da zombaria, como nos portaríamos? Voltemos do exercício para continuar de uma forma mais leve, mais suave. Como nós nos portamos diante das nossas entradas, dos nossos portões de Jerusalém? Emmanuel nos traz numa mensagem dita, Crises, no capítulo 58 do Vinha de Luz. Ele diz da seguinte forma: e todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos nós vivenciaremos as nossas experiências necessárias para o nosso caminho evolutivo. O Pai de amor, bondade e justiça nos concede os meios necessários, as experiências necessárias para o encaminhamento evolutivo. Todos os seres e coisas se preparam considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. Quando lermos crises, desafios, necessidades, todos nós, todas as criaturas se preparam para as crises. A todos nós que por misericórdia divina, por amor divino, adentramos a Terra, no plano físico, pelas portas da reencarnação. Aqui aportamos participantes do nosso planejamento reencarnatório. Nós sabemos previamente e sabemos quais as dificuldades, mas também somos preparados com as ferramentas necessárias para prosseguir nessa jornada. E essa jornada, granjeada através do cumprimento dos nossos desafios, das nossas crises, decidirão o futuro. E nós vamos explanar um pouquinho mais isso, porque se eu venho com essa incumbência, já sabedor das minhas crises, dos meus tormentos, dos meus desafios, da onde é que são? Qual é a origem dessas dores? Por quê? Kardec também fez esse questionamento. E no meio de uma das questões que ele faz aos espíritos, lá podemos retirar uma passagem muito interessante, que está no item, no questionamento 859, na segunda parte dessa resposta. Olha que interessante. Os espíritos dizem: um acontecimento qualquer pode ser a consequência de um ato que praticaste por tua livre vontade. A tal sorte, ou de tal sorte, que se não o houvesses praticado, o acontecimento não se teria dado. Então percebemos que as nossas crises têm uma causa. E as causas dessas crises pode ser algo, consequência de um ato que praticamos. Mas não fiquemos só com esta parte amarga. O amor, a benesse, também teria esta mesma regra divina. Se tivéssemos praticado o amor, teríamos como consequência da nossa livre vontade o amor. Mas é uma tendência da criatura humana trazermos a lembrança daquilo que nos causa ferida, que nos causa cicatrizes. Então tomemos cuidado ao analisar essa passagem, porque pode ser algo que tenhamos realizado e que hoje temos como consequência do nosso livre-arbítrio. É interessante que nesse mesmo contexto, e o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, existe uma mensagem de um espírito chamado Delfina de Girardin, intitulado A Desgraça Real. E ela fala um pouquinho sobre essa desgraça. Entendamos desgraça como tristeza, como desafios, como tormentos. E ela faz e discorre
dizendo que a criatura humana vai falar sobre as suas desgraças. Ela vai falar sobre a fome, sobre a morte, sobre o desvelar do seu orgulho que ela queria manter ali escondido, mas se torna público, causa dor, agonia, tristeza. Ela vai dizer que tudo isso, se cada um de nós trouxermos à nossa memória, é sim a desgraça real. É uma desgraça. Mas ela fala, se quisermos entender qual seria a verdadeira desgraça, nós podemos pensar que a verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato mais do que no próprio fato. Então podemos pensar que por mais que soframos ou estejamos passando por uma dificuldade qualquer, pode não ser essa uma verdadeira desgraça. Se formos a Santo Agostinho, ele pode dizer que a dor é o nosso remédio. Mas precisamos ter olhos de ver e entender que quando julgamos o desafio, o tormento, a desgraça, podemos estar diante da nossa medicação necessária. E por que nós vemos isso? A nossa tendência a olhar aquilo que vivenciamos como uma desgraça, como uma dor. Mesmo agora sabedor que podemos ter sido nós mesmos causadores das tristezas por um ato de livre-arbítrio. E Santo Agostinho, ele vem também nos trazer, na mensagem que há pouco eu falei a vocês, é do capítulo 5 também, o mal e o remédio. Ele diz para todos nós, queridos, até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Se continuarmos ainda no horizonte do túmulo, dificilmente conseguiremos entender a misericórdia e o amor de Deus. Onde achamos que a dor ali é plantio a germinar sobre os nossos pés, os espíritos luminares vêm nos questionar, será que não é o remédio? Que tenhamos conosco a percepção do que verdadeiramente nos fará o bem e o mal. A benfeitora Joana de Ângeles, ela com a sua doçura também vem nos trazer algumas reflexões quanto à dor. Ela nos diz que na existência de todas as criaturas sempre surgem momentos de grande aflição. E podemos pensar, nossa, isso é algum determinismo maléfico a todos nós? Convidando à reflexão, à análise dos objetivos reais da viagem corporal. Se começarmos a analisar que o que ocorre vai fazer parte do nosso currículo rumo ao bem maior, rumo ao Pai, nós podemos começar a imaginar também que o que ocorre conosco, mesmo sendo aflição, é algo inerente ao momento em que vivemos. Vivenciamos ainda no mundo de provas e expiações. A caminho da regeneração, sim, mas ainda vivenciamos essas dores. Talvez últimos momentos. E se pensarmos com carinho, devemos agradecer a Deus por este momento que estamos vivendo. Porque estamos buscando os objetivos reais da nossa viagem corporal, reflexionando sobre tudo aquilo que vivenciamos, sobre o que temos. O que chamamos de desgraça, talvez seja o reflexo do amor de Deus a todos nós. Talvez seja o nosso remédio. E continua a benfeitora dizendo que o sofrimento, claro, ele tem um papel rigoroso, mas educador. Porém, é indispensável ao crescimento espiritual dos seres humanos. Nós precisamos vivenciar por certas passagens para entendermos e buscarmos no amor divino. Entender que a nossa trajetória depende dos nossos próprios recursos. Algo que possamos ter feito num passado como causa do nosso presente, que imaginamos ser uma grande desgraça, quando em verdade é o nosso remédio. Seja para nós a possibilidade de representar em nossos corações o entendimento do amor superior a todos nós. E aí vem uma pergunta que sempre devemos nos fazer:
questionando a cada um de nós: nós realmente entendemos que é Deus? Podemos fazer essa pergunta várias vezes na nossa existência, porque daremos prova a essa resposta. Será que entendemos verdadeiramente que é Deus? Se por um acaso, em algum momento, por alguma aflição, por algum momento que nos ocorra algum fato que nos cause desconforto, e nós questionarmos se nós merecíamos, que Deus ingrato, o porquê, porque eu, e começamos até a elevar os nossos pensamentos e a culpar este Pai pela nossa desdita. E aí voltamos à pergunta: será que entendemos que é Deus? Deus é amor? Deus é misericórdia? Deus é justiça? Se verdadeiramente, pelo menos nesses 3 atributos, de tantos outros, enraizarmos dentro do coração da criatura humana, nós vamos entender que se passamos por alguma desdita, o amor de um pai traria isso a um filho de forma proposital? Se nos consideramos injustiçados, um amor de um pai justo causaria alguma injustiça? E assim poderemos seguir nesse raciocínio. Então perceberemos, quando julgarmos, olha só, a Deus, nós não entendemos ainda que é Deus. Somos seus filhos, mas longe, mais próximo do início do que da meta. É isso que a Joana de Ângeles, querida benfeitora, vem nos trazer. Porque entendemos, e Emmanuel também entende e nos traz, dizendo que a corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa. É isso que nós sentimos quando passamos pelas necessidades. E aí voltamos ao Evangelho. O Cristo sabia, à frente dos portões de Jerusalém, aquilo que ele passaria? Mas para isso, vim a esta hora. E não nos atentamos às lições deste professor da escola onde estamos matriculados. Mas Kardec também se preocupou com isso. Se a corrigenda ocorre, é rude, é amargurosa, desagradável, é porque o mal algum recorre sobre mim. E ele quis saber, então como é que eu posso distinguir o bem e o mal para eu não errar, para eu não passar por essas dores? E é o que o nosso Pai assim quer. Os Espíritos respondem: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Uma vez mais, dependemos das nossas ações. Somos nós que nos colocamos no ambiente em que nos encontramos. Mas vem a benfeitora Joana de Ângeles e nos perfuma, nos dizendo que a dor é sempre benfazeja. Parece um paradoxo, mas ela nos diz: a dor é benfazeja. E nós perguntamos: mas por quê? E ela nos diz que a dor opera transformações interiores que nos capacitam a melhor discernir, para agir entre o bem e o mal, o correto e o danoso. Então, de certa forma, a dor, uma vez mais, oriunda das nossas próprias causas, vai nos ajudar a discernir entre o bem e o mal. É o mecanismo divino, por misericórdia, para que nós entendamos para onde prosseguir. Agora eu gostaria de fazer um parênteses para trazer a nossa doutrina espírita, que muito ouvimos dos médiuns, que têm as suas missões, às vezes tormentosas, dolorosas, a passar. Alguns chegam a acusar a mediunidade como o grande mal, como a dor, quando a mediunidade nada tem a oferecer de dor. É mais uma ferramenta para o exercício do amor. Joana de Ângeles, essa benfeitora, numa obra chamada Dimensões da Verdade,
ela traz a seguinte mensagem aos médiuns: no exercício mediúnico serás surpreendido por dificuldades e óbices, empecilhos, que te impedem a ascensão ao desejares evoluir. Não te detenhas, porém, é necessário seguir adiante. Se os obstáculos se demoram em ti mesmo, clareia a alma com a labareda da fé. Acende no coração a flama do culto ao dever e, genuflexindo-te, ajoelhando-te, intimamente, confia na providência divina que está edificando um mundo novo com o barro deficitário da criatura humana. E continua ela: alegra-te e transforma tuas dores em oportunidades de meditação para eles, os teus perseguidores, conduzindo o teu fardo na mediunidade, essa porta de luz, dignificando a consciência, a fim de galgares o monte da tua sublimação com nobreza e poderes chegar aos braços da vida harmoniosa. Ergamo-nos diante dos desafios, porque como Cristo nos ensinou, professor magnânimo das nossas almas, para isso viemos a esta hora. Confiemos em Deus. Saibamos que o trajeto a percorrer neste momento, neste planejamento reencarnatório, fomos nós, juntamente com benfeitores, luminares, que traçaram o caminho em direção ao Pai. Diante dos nossos portões de Jerusalém, que pode nos aparecer a cada dia, numa deficiência, num desamparo, na falta de lumen, no fogão da pobreza, no féretro, através da morte física, que não entendamos ainda o seu verdadeiro teor, encontraremos os nossos desafios de aprendizado. Mas para isso, viemos a esta hora. Podemos trazer as nossas memórias agora, cada um de nós que nos encontramos, e vamos trazer um portão de Jerusalém à nossa mente. E verificar que essa é uma grande dificuldade. E diremos, vamos desistir? Não. Sigamos em frente, porque para isso viemos a essa hora. Mas tem uma frase de efeito que talvez todos nós possamos nos lembrar. Vocês recordam de onde foi retirado parte desta frase? Mas livra-nos do mal? Lembram? Se recordam? Nós vamos encontrar onde? Perfeito. Nós vamos encontrar na oração do Pai Nosso, ou na oração dominical de Dominus, de Senhor, né? E vamos perceber da seguinte forma, que Jesus sim rogou ao Supremo Senhor que nos liberte do mal. Porém, ele não pediu o afastamento da luta, porque para isso o Cristo veio àquela hora. O seu testemunho transformaria a humanidade em antes e depois do Cristo. A exemplificar enquanto professor a todos nós, matriculado nessa escola da terra, que diante dos nossos desafios, porque para isso viemos a essa hora, não estamos desamparados. O Mestre demonstrou a todos nós a vitória da morte. Ele matou a morte e nos mostrou a vida sobre a vida. Porque para isso nós viemos a essa hora. Vamos encontrar esta passagem, esta oração, em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28 das preces. E Kardec nos traz, através dos luminares, como nós deveríamos entender, mas livra-nos do mal. Não nos deixeis cair entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Leiamos então dessa forma como ele nos orienta em o Evangelho segundo o Espiritismo. Dá-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos espíritos maus, às dificuldades, às deficiências, às dores.
mas que tentem desta forma desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Ele pede para que tenhamos forças, mas não para desistir. Senhor, ampara-nos em nossa fraqueza, inspira-nos pelos nossos anjos guardiães e pelos bons espíritos, a vontade de nos corrigirmos de todas as imperfeições, a fim de obstarmos aos espíritos maus o acesso à nossa alma. Percebamos que em nenhum momento ele se retira da luta, porque para isso viemos a essa hora. Ele pede forças, pede amparo, pede inspiração, pede vontade de correção, mas não fugir à luta. E nós temos a ferramenta, a arma, o escudo necessário para enfrentar, porque nos foi repassado, entregues por amor à humanidade, por esse Cristo, Redentor e Consolador, o Evangelho. E Saulo, então, numa conversa com Barnabé, nós vamos ver isso, em Paulo Estevo, obra psicografada pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, trazido e ditado por Emmanuel, esta belíssima obra. Paulo conversando com Barnabé diante das dificuldades que enfrentava a casa do caminho em Jerusalém, na estrada para Jope. Eles confabulavam sobre aquelas dificuldades. E Paulo, neste momento ainda Saulo, fala para Barnabé: a compreensão do Evangelho e da exemplificação do Mestre renovaria as noções de dor e sofrimento. O necessitado encontraria recursos no próprio esforço, o doente sentiria na enfermidade mais longa um escoadouro das imperfeições. E continua: ninguém seria mendigo, porque todos teriam luz cristã para o auxílio mútuo. E por fim, os obstáculos da vida seriam amados, como corrigendas benditas de pai amoroso a filhos inquietos. A compreensão do Evangelho em nossos corações permutaria o nosso sentido de dor e sofrimento, ao percebermos como dádiva divina. Não seríamos mais mendigos, porque teríamos luz cristã para auxílio mútuo. Dispensa, inclusive, neste momento, o meu auxílio, como eu devo e tenho e posso auxiliar o próximo. E seria, de forma amorosa, uma corrigenda bendita de um pai amoroso a filhos inquietos. Então, tenhamos, meus irmãos, a certeza de que, por mais dolorosa que seja as nossas tribulações, nós não podemos esquecer que para isso viemos a essa hora. Não estamos sós, jamais esse Pai nos abandonou. Nos legou ainda para nos conduzir este mestre de amor. Coloca ao nosso lado um anjo guardião. Nos rodeia de espíritos familiares. Nos traz o nosso ambiente familiar, os próximos mais próximos. Nos dar um pai, uma mãe, um tutor, uma tutora, para nos guiar. Nos promove encontros fraternos, de amigos, de irmãos, a nos ombrear na jornada, porque para isso viemos a essa hora. Para amar, viemos a essa hora, a exemplo do Cristo. E finalmente, meus irmãos, Emmanuel nos traz a seguinte passagem que gostaria muito que adentrasse aos nossos corações. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício
considerando a probabilidade da tua exaltação. E não te esqueças de que toda a crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Fé e esperança. A fé é o óleo que mantém acesa a chama da esperança. Diante das nossas lutas, dos nossos encontros com as nossas verdadeiras causas, não esqueçamos que não estamos sós. Que o mal pode ser o remédio. E que diante dos desafios, diante dos nossos portões de Jerusalém, para isso viemos a essa hora. Para isso viemos a esta hora, neste momento em que vivenciamos na terra. Louvemos e agradeçamos a Deus pela oportunidade da vida. Abracemos o Divino Cordeiro, o Consolador, por excelência, que nos prometeu o Consolador que hoje abarcamos com tanto carinho e amor, a doutrina espírita. Agradeçamos a todos aqueles irmãos que conosco jornadeiam neste momento, nos ajudando a transpor as nossas dificuldades, porque para isso viemos a essa hora. Gratidão a todos pela oportunidade, que Deus nos abençoe, que Jesus adentre aos nossos corações, envolvendo-nos em sua paz e em sua harmonia, hoje e sempre. Muito obrigado a todos.